Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 15 de maio, está em João, capítulo 17, versículos de 11b a 19. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Meus irmãos, nós estamos na sétima e, portanto, última semana do tempo da Páscoa. O tempo litúrgico da Páscoa finaliza no próximo domingo agora com a celebração de Pentecostes. E nesses últimos dias da Páscoa, nós estamos agora no capítulo 17 de São João. Durante vários dias, nós fomos acompanhando aquele longo discurso, aquela grande homilia, pregação de Jesus, que ia desde o capítulo 13 até o 16, que era no contexto da última ceia, quando Jesus fez aquela homilia, aquela pregação. E, terminado aquele discurso em que ele se volta para os seus discípulos, a partir agora do capítulo 17, ele se volta para o Pai, e ele se coloca em oração. E os discípulos veem aquela oração e São João Evangelista guardou as palavras de Jesus dirigidas ao Pai e colocou aqui no seu Evangelho, no capítulo 17, essa oração que é chamada de oração sacerdotal de Jesus. Uma oração que ele faz no contexto da missa, por isso a oração sacerdotal é o Cristo sacerdote fazendo a ponte entre Deus, Pai e a humanidade. Então é a oração sacerdotal de Cristo, sacerdócio que tem a ver também com o sacrifício. Na hora que Jesus oferece o sacrifício da missa, que ali no caso antecipava o sacrifício, a entrega do Calvário, ele se oferece por inteiro ao Pai para a salvação dos seus discípulos, daqueles que o seguem. E Jesus, no trecho que nós acompanhamos hoje, da sua oração sacerdotal, ele nos apresenta ensinamentos muito preciosos, especialmente para nós que somos do Lumen, nesse tempo em que nós estamos inseridos agora, que é o tempo Filhos da Luz. Porque nesse tempo Filhos da Luz, nós somos chamados a ser guardiões do carisma que Deus nos concedeu. E Jesus, é interessante que ele se apresenta no trecho de hoje, da oração sacerdotal, ele se apresenta ao Pai como um guardião. Ele diz: quando eu estava com eles, porque Jesus aqui já está se despedindo de seus discípulos, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Ou seja, ele se apresenta como guardião. E o que Jesus, já que nesse tempo Filhos da Luz, todos nós, de algum modo, somos chamados a ser guardiões do Emmanuel, como é que nós podemos aprender com Jesus a ser guardiões? E aqui tem vários ensinamentos preciosos que eu convido que cada um de nós possa hoje, na sua oração pessoal, colocar diante de Deus, na sua lécio divina, na sua leitura orante com a palavra de Deus. Primeiro ponto, Jesus louva ao Pai, louva ao Pai não, ele declara que ele pede ao Pai que guarde os seus discípulos
no nome dele, no nome do Pai, para que eles sejam um como nós somos um. Então aqui a gente tem duas coisas. Primeiro, Jesus ele fala em guardar no nome do Pai. Jesus ele não é um guardião que guarda no nome dele próprio como se ele fosse sozinho. Não, ele guarda no nome do Pai. Nós que somos guardiões do carisma também não guardamos algo que nos pertence isoladamente. Pertence sobretudo a Deus. E sermos fiéis a essa vocação, a esse chamado, é sermos fiéis sobretudo a Deus. É no nome dele que nós fazemos. Não é no nosso próprio nome, não é no nome das autoridades da comunidade, não é no nome de qualquer pessoa humana, seja ela qual seja. É no nome de Deus que nós fazemos. Somos chamados a ser guardiões no nome de Deus. Assim como Jesus fala aqui, pede ao Pai que guarde os discípulos dele no nome do Pai. E outra coisa, para que eles sejam um, assim como Cristo e o Pai são um. Ou seja, é um segundo aspecto. Primeiro, guardar no nome de Deus, tendo como referência primeira Deus. Ele é o principal. Segundo, para que sejam um, ou seja, para gerar comunhão. E nós somos guardiões, portanto, se conduzirmos aqueles que o Senhor nos concede, de algum modo, para o nosso pastoreio, para a nossa evangelização, para o nosso cuidado, conduzimos para a comunhão, através do nosso testemunho de comunhão, através da nossa condução, uma comunhão comunitária e também uma comunhão eclesial. O nosso carisma só faz sentido no seio da igreja. Portanto, um verdadeiro guardião sempre guarda e cumpre a sua missão, o seu pastoreio, a sua evangelização, para gerar comunhão. Nunca divisão, jamais divisão. Nunca divisão comunitária, nunca divisão eclesial, com os padres, com os bispos, com o Papa, com outros carismas, de forma alguma. É sempre para gerar comunhão. Gerar comunhão semelhante à da Santíssima Trindade. Assim como Cristo e o Pai são um, que nós, discípulos de Jesus, sejamos um também. E é muito feio, é muito triste quando há divisão entre os próprios discípulos de Cristo. Muito triste. Uma comunidade se achar melhor do que outra, um movimento se achar melhor do que outro, ou dentro da mesma comunidade, uma pessoa, um grupo se sentir melhor do que outro. Isso é muito triste. A gente poderia dizer, é diabólico, porque gera divisão. Isso é muito triste. Um guardião verdadeiro, ele trabalha pela comunhão, não pelo contrário. Depois, Jesus continua. Ele é guardião para gerar salvação, ou seja, para que nenhum se perca. Ele diz, eu guardei-os e nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição, ou seja, Judas. Ou seja, Jesus guarda para que ninguém se perca. O verdadeiro guardião, ele luta para que não se perca nenhum daqueles que Deus lhe confiou. Será que nós temos esse mesmo ardor que Cristo tinha? Que o Cristo sacerdote tinha nessa oração? De não querer, de não permitir que ninguém se perca? Será que nós temos essa iniciativa quando alguém não está bem, quando alguém está se afastando, quando alguém é difícil? Será que nós temos essa postura de ir atrás, de interceder, de dar a vida, de acompanhar, mesmo nas situações difíceis, para que ninguém se perca? Meditemos sobre isso, rezemos, peçamos a graça de Deus para termos esse mesmo ardor do Cristo. Depois, Jesus, como guardião, reconhece que não guardou os seus discípulos para que eles sejam do mundo, ou para agradar o mundo. Não. Jesus até diz, eu não te peço, falando para o Pai, que os tires do mundo. Não, eles estão no mundo, tem que ficar no mundo. Mas que o Pai guarde os discípulos de Jesus do maligno. Ou seja, que eles continuem no mundo, mas que eles não se percam, não se deixem levar pelo mal, pelo maligno. Então, um outro aspecto do ser guardião. O verdadeiro guardião, ele não vai de acordo com as modas ou com as ondas do mundo. Ele conduz segundo a vontade de Deus. Tem momentos em que o mundo, a sociedade, valoriza mais uma determinada coisa. Depois passa-se o tempo e uma outra coisa passa a ser valorizada pela sociedade. O verdadeiro guardião não vai assim mudando de uma hora para outra, porque agora o que é bonito é uma outra coisa. Agora o que tem status, o que é aplaudido é uma outra coisa. Não. O verdadeiro guardião, ele não coloca a primazia nos aplausos do mundo. Não. Ele quer que os seus discípulos, aqueles que lhe são confiados, e claro, ele mesmo,
Estejam no mundo, mas não se deixem perder pelo mundo. Não permitir que ele, o guardião, e aqueles que estão ao seu cuidado sejam engolidos pelo mundo, querer o aplauso do mundo, o reconhecimento do mundo. Isso é uma grande armadilha. O verdadeiro guardião, ele tem essa sabedoria, essa perspicácia. Não. Prioridade não são os aplausos do mundo, não é a opinião da moda. A prioridade, de fato, é a vontade de Deus. É fazer tudo, como diz o Evangelho de hoje, no nome de Deus. E uma outra coisa, o guardião, olha que bonito. Jesus diz, como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Ou seja, o verdadeiro guardião não é aquele que quer fazer com que os que estão aos seus cuidados e ele mesmo fujam do mundo com medo. Não, estamos no mundo, nas situações de miséria, de trabalho, às vezes até indo em situações em que as pessoas estão muito imersas no egoísmo, na indiferença, no pecado, mas para gerar salvação. Então, o verdadeiro guardião, ele prepara para enviar, assim como Cristo que diz, eu também os enviei ao mundo. O verdadeiro guardião não é aquele que quer os discípulos toda hora ali, perto dele. Sim, os discípulos precisam ser formados, mas os discípulos eles são formados para serem enviados. O verdadeiro guardião não é aquele que, olha, vejam como eu sou um bom guardião, olhem para mim, fiquem aqui. Não, tudo bem, eu vou formá-los, eu vou evangelizá-los, mas para que eles sejam enviados, para que eles possam evangelizar outras pessoas, levar o carisma para outras pessoas e não foquem em mim. Não fiquem aqui aprisionados, me endeusando de alguma forma, isso seria um absurdo. Não, eles são formados e evangelizados para serem enviados, e não para ficarem aqui aplaudindo o guardião deles, digamos assim. Não, é para o envio, é guardar aqueles que me são confiados para que eles possam ser enviados ao mundo e gerar salvação e evangelizar, e levarem o carisma. E por fim, o verdadeiro guardião é aquele que se consagra pela vontade de Deus, como Jesus diz. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Ou seja, o guardião ele está disposto a se consagrar por aqueles que lhe são confiados. Ou seja, se separar do mundo, se ofertar por inteiro por aqueles que lhe são confiados. Aqui, na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de São João, é algum daqueles momentos do Evangelho em que parece que o coração de Jesus aparece de uma forma muito clara, muito cristalina. Aqui é a oração de Jesus diante do Pai. Jesus apresenta diante do Pai como alguém que está verdadeiramente em oração, é a oração verdadeira porque é o Cristo rezando, apresenta para o Pai o seu coração como ele é, como ele está. Se nós somos chamados a ter os sentimentos de Cristo, meditemos profundamente com o Evangelho de hoje. Aqui nós vemos o coração sacerdotal de Jesus, o coração de pastor que Jesus tinha, o coração de guardião que Jesus tinha. Peçamos a Deus a graça de ter esses mesmos sentimentos, esse mesmo ardor, para que o nosso coração vá se configurando ao coração de Cristo, sacerdote, ao coração de Cristo consagrado, ao coração de Cristo pastor, ao coração de Cristo guardião. Sejamos como Ele. E que esse Evangelho de hoje, essa palavra de hoje, realmente se encarne e impregne toda a nossa alma, para que nós sejamos como Cristo e como Cristo ressuscitado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.